tenho certeza absoluta que muitos pais, quando terminarem de assistir esse vídeo, vão ficar aliviados, com o coração leve, e outros vão ficar de cabelo em pé. É simples, porque nele eu vou responder uma pergunta que todo mundo me faz. O celular adoece ou não meu filho? A resposta é simples. Sim, mas não da maneira que você pensa. Por isso, se você quer saber quais são as reais doenças que uma tela pode causar no seu filho em excesso e como proteger ele disso, fica até o final. Telas, principalmente o nosso amiguinho de todas as horas desde o final dos anos 2000, o celular. E aí, elas são realmente aliadas ou inimigas? Será que uma mãe ou um pai moderno consegue passar por um restaurante ou por um dia de faxina em casa ou simplesmente por uma tarde de sossego sem recorrer à famosa babá eletrônica de todos os brasileiros? A nossa santa e imaculada galinha pitadinha? Ou que seja qualquer um dos programas que você põe para o seu filho. Nos dias de hoje fica difícil imaginar uma situação dessa sem que a gente consiga recorrer a uma tela, um celular ou um tablet. Quem é da minha geração sabe o quão difícil é você deixar uma criança quietinha no lugar sem fazer nada. E de repente, essa invenção que mudou completamente as relações humanas também trouxe um benefício a mais. Ela consegue fazer o que parecia ser impossível. Botar uma criança de 3, 4, 5 anos coladinha numa cadeira. Pois é, algo tão bom assim em deixar as crianças quietas, entretidas e dar sossego para os pais deve ter algum efeito colateral terrível. E parece que isso já estava no nosso subconsciente. Porque vamos lembrar que essa discussão sobre doenças e telas não é de hoje. Ela vem desde o aparecimento da primeira tela capaz de hipnotizar as crianças. A televisão. A minha infância inteira eu fiquei ouvindo falar: menino, fica longe da TV, se afasta, vai acabar com a sua vista, não é bom ficar sentado na frente dela. No meu caso, tinha um motivo real. As TVs de tubo eram nada mais nada menos que um aparelho de raio-x. Aquelas televisões antigas tinham o mesmo tipo de radiação que um aparelho de raio-x. Só que a tela delas protegia a gente disso, graças a Deus, e na maioria das vezes. Mas sim, não era algo muito bom ficar tão perto da TV. Com o advento das novas telas, de LCD, plasma e tudo mais, esse risco com certeza não existe mais. Mas a gente sempre ficou se perguntando se as telas eram boas ou não para as crianças e se o excesso delas era saudável ou não. Bem, óbvio, nada em excesso é bom, nem água. Mas qual é o limite? Quanto tempo uma criança pode ficar assistindo uma televisão ou brincando no computador sem sofrer algum tipo de problema? E conforme as telas foram evoluindo, os problemas ou as preocupações dos pais e pediatras também. Na televisão era vista, a questão da radiação, e essas preocupações também foram quando surgiram os computadores. Outra preocupação muito importante desde aquela época é a questão da ergonomia. Tipo, aquela criança que passa 4, 5, 6 horas no sofá numa posição torta, ou o adolescente que passa 12 horas encurvado na frente do computador com o mouse na outra mão. E sim, tem vários estudos mostrando que esse tipo de exposição extremamente prolongada, 5, 6, 8 horas, sempre vai ser nociva. Mas a pergunta sempre foi o quanto. E o mais importante, como evitar, como proteger nossos filhos dos problemas que isso pode trazer. Da questão de ergonomia não tem fórmula mágica. O ideal é sempre intercalar tempo de tela com movimentação, outros tipos de brincadeira, ou simplesmente você ficar vigiando a postura do seu filho. O que, vamos combinar, é praticamente impossível. Que até a nossa ergonomia a gente não presta atenção. Só que daí as telas foram ficando cada vez menores, mais acessíveis e principalmente mais viciantes. E hoje é tranquilo dizer que praticamente toda a família no Brasil tem acesso a um ou mais smartphones. E é muito comum também quando o pai ou a mãe dá um upgrade no seu celular, que aquele modelinho mais antigo se torne um brinquedo ou um mecanismo para poder entreter os menores. E aquilo que era simplesmente uma curiosidade se tornou parte integrante da rotina das casas, onde os pais precisam que os filhos estejam entretidos e à vista deles para que eles possam trabalhar, estudar, descansar ou se divertir. E na pandemia isso aumentou de sobremaneira. Crianças e pais isolados, confinados dentro de casa, sem muitas chances ou opções de entretenimento.
tela, celular, redes sociais, joguinhos, tudo isso se tornou a válvula de escape para todo mundo. E um aliado poderoso daqueles pais que foram confinados ao home office. Imagina uma mãe que, além de cuidar da casa, trabalhar, ainda tem que cuidar dos filhos. Imagina essa mãe tendo que produzir 6, 8 horas trancada no quarto ou na sala com um computador, fazendo conversas, conferências, atendendo clientes, produzindo. Agora imagine essa mãe com 2 filhos nas costas. Se não fosse essa capacidade viciante dos celulares e smartphones, provavelmente muitas dessas mães não teriam conseguido passar por esse período. E algo que era exceção para um dia de restaurante, como eu disse, para uma tarde, se tornou a regra, segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E daí é óbvio, com esse excesso de exposição começam a surgir as perguntas de sempre. O quanto isso é nocivo? Quais são os riscos para os meus filhos? E principalmente, o que eu posso fazer para evitar esses riscos? As mesmas questões. Pois então, diversos estudos começaram a surgir, alguns deles com resultados preocupantes. Um deles, bem recente, que ganhou notoriedade no mundo todo, falava de uma perda de capacidade cognitiva, rendimento escolar, nas crianças que faziam uso de tela por mais de 2 horas por dia. Isso deixou diversos pais de cabelo em pé, porque convenhamos, a questão do rendimento escolar se tornou um assunto muito importante. Ainda mais com todas as perdas que as crianças tiveram por causa da pandemia, com aulas online, entre outras coisas. Então falar que se seu filho começa a usar celular demais, ele vai ficar mais burro, ou que ele vai render menos na escola, tirou o sono de muita gente. O que quase ninguém diz são as limitações desse estudo. Sim, ele foi um estudo grande, só que ele só dividiu as crianças entre quem usa muita tela e quem não usa. Ele não levava em consideração o que essas crianças estavam assistindo, a rotina dessas crianças fora a questão de tela e várias outras variáveis. Vamos lembrar também que é muito difícil você fazer um estudo prospectivo quando está tratando dessa situação. Ou seja, não tem como fazer um duplo cego com questão de telas. Então só dá para fazer isso, pegar 2 populações e comparar elas. E no caso desse estudo, eles aplicaram um teste para as crianças poderem responder, onde media a capacidade intelectual delas. E houve diferença, minúscula. Sim, a diferença era praticamente irrisória em termos estatísticos. E eles publicaram como tem diferença. Percebeu? Bem alarmista mesmo. Talvez até aí, porque já que tinha feito o estudo, eles queriam publicar. Né? Mas o fato é, se esse é o pilar das pessoas que dizem que tempo de tela diminui a capacidade das crianças de render na escola, esquece. Esse estudo não provou isso. E nós não temos nenhum outro que possa trazer essa informação. Até porque tela não é tudo igual. É bem diferente uma criança que passa 2, 4, 6 horas nas redes sociais com o celular grudado no olho e outra que passou 4, 5, 6 horas diante do computador aprendendo uma outra língua, por exemplo. E aqui a gente já vai chegando numa conclusão que vai ser levada durante todo esse vídeo. Tela não é tudo igual. É bem diferente, televisão, computador e celulares. Tablets aqui também. E o conteúdo faz toda a diferença, pelo menos para algumas doenças. Mas como eu disse, esses não são os únicos problemas ou preocupações que trazem para os pais que tiveram que recorrer às babás eletrônicas e às telas para poder controlar os seus filhos, seja na pandemia ou até antes dela. 2 outras preocupações sempre foram constantes, como eu falei lá atrás: ergonomia e problemas de visão. Da ergonomia, eu já disse, é muito variável, é muito difícil fazer um estudo que mostre realmente qual é a melhor maneira de você usar um celular, uma tela, coisa que valha. Tem diversos estudos feitos para nós adultos que dizem que deveríamos usar os celulares mais na altura do olho, nunca para baixo, que isso vai trazer diversos problemas de coluna. Óbvio, postura ruim em uma criança que está em desenvolvimento sempre é problemático, mas é o tipo de coisa que não dá para você corrigir lembrando seu filho de ter uma postura boa. Ele não vai ter, daí não tem jeito. Ergonomia só pode ser combatido de 2 maneiras, gente. Em primeiro lugar, reduzir tempo de tela. Quanto menos tempo na posição ruim, melhor. E, segundo lugar, intercalar tempo de tela. Nunca deixar a criança 4, 5, 6 horas fazendo uso ininterrupto de uma tela. Intercalar isso com várias outras atividades. Isso vale para nós também. Podemos colocar aqui uma outra ressalva, que é a questão de atividade física. As crianças que fazem atividades que envolvem fortalecimento e postura sempre vão ter uma ergonomia melhor que as outras. Mas isso vale para qualquer coisa, não só para a tela. E nós chegamos talvez no vilão mais antigo, no vilão mais subestimado e o pior vilão de todos, que é a visão. Pois é, lembra que nossos pais falavam, sai de frente da TV, que ela vai deixar você cego? Pois parece que isso pode ser verdade para as pequenas telas.
Como eu falei, muitos estudos mostram que as grandes telas atuais, televisões e tudo mais, não têm mais esse impacto na nossa visão. Mas tem algumas meta-análises preocupantes quando se trata das telinhas pequenas. Bem, em primeiro lugar, para você entender o que está acontecendo, é importante você conhecer um pouco mais do problema ou do problema de visão que está relacionado com o uso de telas, que é a boa, velha e clássica miopia. Vamos lembrar, tem diversos problemas de visão que você pode ter. Hipermetropia, astigmatismo, e o que a gente já percebeu que tem sim alguma correlação por alguns estudos com o uso de telas é a miopia e o estrabismo. A miopia, na verdade, gente, já é uma epidemia mundial. E daí o tempo de tela não vai ser problema só para as crianças. A incidência de miopia no mundo aumentou absurdamente nos últimos 20 anos. E acelerou mais ainda nos últimos 10. Hoje, a miopia atinge quase 30% da população mundial. É muita gente. Desses, cerca de 2,5% tem miopia grave. E vamos lembrar, miopia é a dificuldade para enxergar longe. É aquela pessoa que só consegue enxergar bem de perto. E isso está aumentando. As estimativas é que até 2050, metade da população mundial vai ter algum grau de miopia. Desses, 10% miopia grave, com necessidade de uso de óculos de grau alto. Não é exagero dizer que a nossa sociedade, a humanidade, está ficando mais cega. E sim, parecem que as telas dos celulares têm um impacto nisso. Para você entender o porquê, é importante você conhecer a fisiopatologia da miopia. Calma, não vou pegar muito pesado aqui com vocês. A miopia, a grosso modo, é um olho grande demais. O olho é como se fosse uma câmera fotográfica. Tem a lente na frente, nosso cristalino, o humor aquoso, que é a câmara da câmera, e lá atrás a retina, que é o filme, ou no caso das câmeras digitais, o sensor. Quando você tem miopia, quer dizer que seu olho é grande demais. Aquilo que você vê atravessa o cristalino e a imagem, o foco dela, se forma antes de chegar na retina, lá no humor aquoso. E daí você vê embaçado. E daí você tem que chegar mais perto, vai aproximando essa imagem e aquilo ir lá e se formar na retina. Entendendo como funciona a miopia, é importante vocês saberem quais são os fatores de risco. Em primeiro lugar, como sempre, genética. Muitas populações ou muitas etnias têm mais miopia do que outras. Outra coisa, se uma criança tem um pai com miopia, ela já tem 3 vezes mais chance de desenvolver. Se são os 2 pais, mais de 6 vezes mais chances de ter a doença. E, como a gente está falando, pelo visto tem um componente ambiental muito importante, porque a genética da população humana não mudou, agora nossos hábitos muito nos últimos anos. Por isso, vamos frisar, parece que o excesso do uso de telas está tornando o mundo inteiro míope, não só as crianças. Mas nelas, como sempre, parece que vai ser pior. Porque se a miopia é um olho grande, quanto mais cedo a doença começa nas crianças, pior vai ser o grau final. Mais míope ela vai ser, maior chance de ter uma miopia grave, porque o olho dela ainda vai crescer. E qual é o problema, qual é a relação de celular, telas e miopia? Pois bem, parece que está mais por aquilo que o celular tira da gente ou tira das crianças do que o que ele coloca. Mas alguns estudos relacionaram a exposição solar e um tamanho saudável de olho. Quanto mais tempo de luz natural, luz solar, a gente tem de exposição no nosso dia, mais a nossa retina vai produzir dopamina, um neurotransmissor, uma substância que o cérebro usa para conversar entre ele. E essa dopamina na retina inibe o crescimento do olho. De maneira inversa, quanto menos tempo de luz solar, de exposição fora de casa, quanto mais tempo de tela, de celular, principalmente em ambientes fechados e escuros, a produção da dopamina na retina é inibida e o olho começa a crescer de maneira desenfreada. Então sim, a televisão, o computador não vai deixar o seu filho cego, mas o celular pode sim piorar o grau de miopia que ele já tem ou que ele ainda vai ter. Você também. Vamos parar com essa mania de meia-noite, hora de dormir, catar o celular e ficar mexendo no TikTok antes de deitar. Em contrapartida, a outra solução parece que entra aqui também. Porque se a luz do sol é o estímulo para a produção da dopamina, o que você precisa para evitar esse crescimento do olho causado pelas telas? Exposição à luz do sol. Ou pelo menos intercalar a exposição à luz solar, luz natural, com o tempo de tela. Não existe consenso o quanto de cada um tem que ter.
Mas a maioria dos especialistas acha interessante que o tempo que a criança passa brincando com a tela, que ela também passe brincando lá fora, recebendo luz natural, luz solar. E já tem estudos mostrando que crianças criadas no campo têm menos miopia que as crianças criadas na cidade. O famoso meninão de play, que fica no quarto o dia inteiro. Sim, brincar lá fora é saudável. Tá, eu sei que não vai ser a realidade de todo mundo. Poder botar seu filho para brincar num playground, num parquinho ou num quintal, nem todo mundo tem. Mas é importante que ao longo do dia, ou principalmente durante o dia, seja o período que ele menos use a tela. E que se você puder, você estimule e incentive ele a fazer brincadeiras no mundo real, não no virtual. Ou que pelo menos ele tenha uma exposição mínima de 2 horas de luz solar no olho, com as devidas proteções e de preferência no horário onde essa luz é mais saudável, que são as primeiras horas da manhã. Mas vamos lembrar, isso ainda são tudo questões em aberto. Vários estudos estão sendo feitos, mas nós já temos meta-análises, que são resumos de diversos estudos com uma evidência forte de que as telas estão deixando a humanidade cega. E que daqui a 30 anos, mais da metade da população humana vai precisar usar óculos graças ao nosso zapzinho do dia a dia. Então você também, pai e mãe, sai pro sol. Uma outra ramificação desse problema que a gente tem em relação às telas, o uso delas no escuro e a produção de dopamina pelo nosso próprio olho, está relacionado com o ciclo de sono e vigília. Porque é mais ou menos assim. Os nossos olhos estão intimamente ligados com a nossa percepção se é dia ou noite. Não é a nossa pele que percebe a coisa da luz. Lógico, pessoas que têm problemas de visão grave ou pessoas que são cegas têm outros tipos de controle. Mas para nós, quanto mais estímulo luminoso, mais o nosso cérebro entende que é dia. Quanto menos estímulo, mais ele entende que é noite. Então, pouca luz faz que o nosso cérebro produza substâncias como a melatonina que preparam ele para gradativamente ir desligando. E é por isso que todos os especialistas concordam que a gente deveria evitar o uso de telas luminosas horas antes de ir dormir. Não só as crianças, todo mundo. Mas nas crianças isso pode causar, sim, irritabilidade, insônia, problemas de comportamento e dificuldade de raciocínio ao longo do dia. Porque o ciclo de sono delas foi todo zoado. Existem alguns estudos que correlacionam principalmente a matiz, a paleta de cores das telas com esse tipo de coisa. Então, algumas cores, principalmente o azul e cores mais frias, são tidas como cores que tendem a estimular o funcionamento do cérebro. E cores mais quentes, aconchegantes, mais amareladas, tendem a trazer um conforto maior e um sono. E já tem por aí à venda algumas lentes que são capazes de filtrar o tipo de luz que você recebe. Essas lentes esquecem, mas sim, vários sistemas operacionais já criaram um modo noturno, onde o celular diminui a luz e muda sua paleta de cores para cores mais agradáveis e que vão desligando o cérebro. Não funciona muito não. O ideal é de 1 a 3 horas antes de dormir ninguém mexer no celular. Nem eu, nem você, mas principalmente os seus filhos. E só usar o modo noite não vai ajudar tanto. Mas se sim, seu filho já se acostumou a usar um videozinho da galinha pintadinha para dormir, diminua drasticamente a luminosidade da tela e use o modo noturno. Mas uma dica, tente trocar o estímulo visual pelo auditivo. Você tem diversos podcasts de cantiga, de contos e de histórias. O pai preguiçoso que nem eu, sabe, que não quer ficar lendo uma história para o filho, já tem um podcast com um cara com uma voz muito mais bonita que a minha fazendo isso para mim. E funciona. Como sempre, mais importante do que usar ou não o celular é usar ele de maneira inteligente. E para nós, vamos também começar a criar esse hábito. Trocar o visual pelo auditivo. Vai deitar, já bota aquele podcast ou aquela música ou coisa que o valha e para de mexer com tela. Você vai ver o quanto vai melhorar o seu sono. E por último, mas não menos importante, a gente tem que lidar com o lado que mais atrai nós pais em relação ao celular dos nossos filhos. Que é justamente essa capacidade viciante que eles têm. Porque eles também viciam a gente. Essa capacidade de prender, mesmerizar a atenção das crianças. Hipnotizar eles e deixar eles paradinhos num canto sem falar nada. Como eu disse, muitos pais conseguem esse efeito com coisas simples, repetitivas e divertidas. Como a galinha pintadinha, Baby Shark ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, principalmente com crianças um pouquinho mais velhas ou alguns outros pais, já perceberam também o poder hipnótico de algumas redes sociais e aplicativos. E esses sim já foram comprovados que são nocivos para o cérebro das crianças.
Nós vamos falar aqui das redes sociais que tem timeline infinita. Daquele que você sempre fala, vou ver mais um vídeo, e quando você vê, passou 3 horas. O feijão queimou, trabalho atrasou, você perdeu o ônibus e teu filho acabou de tirar 0 na prova. E aqui não podemos ter papa na língua. Isso acontece com TikTok, Kawaii e também nas redes sociais que estão tentando copiar elas, como o próprio Instagram ou o YouTube, com Shorts. Todo mundo quer ter essas timelines de pequenos vídeos que é um loop infinito. Prende a nossa atenção e faz com que mais um vídeo se torne horas do nosso dia. O problema, gente, não é aqui só conteúdo, é sim formato. E a gente vai falar das duas coisas agora. Conteúdo faz toda a diferença para o seu filho. Se você, pai ou mãe, está ficando com remorso de você deixar o seu filho tempo demais na tela, você precisa que ele fique na tela para você poder trabalhar ou fazer as coisas do seu dia a dia, tenha um controle muito rigoroso daquilo que ele assiste. Porque eu já mostrei para vocês que diversas doenças ou condições estão relacionadas ao tempo, a quantidade de tempo de celular que ele consome, e que o ideal é você intercalar isso com outras coisas. Mas não é todo pai que pode falar, filho, agora é 2 horas de celular, depois você vai jogar bola, ou vai para natação, ou o básico, vai fazer sua lição. Apesar que algumas crianças deixam o celular e vai fazer a lição no computador. Mas sim, o ideal é isso. Mas se no seu dia a dia você vai precisar que seu filho fique mais tempo do que esses pequenos pacotes de 1 ou 2 horas em relação ao celular, você precisa entender que não é só quantidade, a qualidade também influencia muito. E já que seu filho vai consumir aquele conteúdo, é interessante que você faça um filtro rigoroso do que está passando por ali e que você forneça para ele coisas de qualidade. Já que ele vai perder esse tempo, por que não ganhar? Ao invés de jogar um Candy Crush ou qualquer tipo de joguinho que simplesmente hipnotiza, por que não um jogo educativo? E tem vários, muitos deles realmente viciantes. Diversos aplicativos de ensino de língua estrangeira já tem o que a gente chama de gamificação. Ele é mais do que um aplicativo para aprender inglês ou espanhol. Ele é um jogo que estimula e sim, pode viciar. Mas vamos combinar, um vício do bem. O próprio YouTube. Ele tem diversas ferramentas que o pai pode controlar que tipo de vídeo que a criança vai ter acesso ou não, colocar palavras que são proibidas para a criança pesquisar. E você tem inúmeros canais educativos, de informação ou até de cursos completos. Artesanato, línguas, mecatrônica, informática. É o tipo de canal que não tem só simplesmente diversão. Tem conteúdo, e conteúdo denso às vezes. E talvez o que basta é você direcionar o seu filho para aquilo. Sim, controlar o conteúdo, expor o seu filho a coisas que sejam mais edificantes, mais educativas e que tragam algum tipo de conhecimento válido para ele, pode entretê-lo tanto quanto e fazer que aquele período seja produtivo, benéfico. Além de que, vamos combinar, gente, temos que ter um controle rigoroso daquilo que nossos filhos estão acessando. Na internet tem tudo. E hoje em dia, a maioria dos sistemas operacionais já tem esse tipo de controle familiar. Seja Apple, iPhone ou Android, você pode fazer contas familiares do qual você restringe e diminui aquilo que seu filho pode pesquisar, ver e baixar. E essa deve ser a primeira coisa que você vai fazer quando você for colocar um celular na mão dele. E quanto mais jovem, mais rigoroso tem que ser esse controle. Lógico, isso vai variar de família para família, mas é fundamental a gente entender que um cérebro em formação tem que ser exposto a certas coisas na época correta e com a preparação adequada. Seu filho tem que ser exposto a certos tipos de informação quando ele foi preparado para receber ela, ou então ele vai receber de maneira errada. Então sim, o conteúdo é algo importantíssimo quando estamos falando de celular e crianças. Computadores e televisão também. Vamos lembrar que todos esses aplicativos também nas Smart TVs e nos computadores podem passar pelos mesmos filtros. Em 10 minutos você configura. Mas se toda essa conversa de conteúdo é importante, a de forma também é. E é importante vocês entenderem que essas redes sociais de loop infinito são extremamente viciantes e maléficas ao cérebro dos seus filhos, principalmente os mais jovens. Um cérebro em desenvolvimento não consegue diferenciar esse loop do troque-troque de certas drogas. E o flush de endorfina e dopamina que ele recebe é monstruoso. Ao ponto de que alguns pais, quando desinstalaram esses aplicativos, perceberem em seus filhos síndrome de abstinência, como se ele estivesse usando uma droga de abuso. E esse é o poder desse tipo de coisa nos seus filhos. Gente, essas redes sociais não foram feitas à toa. Eles gastaram bilhões de dólares para torná-las extremamente viciantes.
E elas são. E crianças com menos de 10 anos de idade não devem jamais ser expostas a elas. E talvez crianças de 10 e até adolescentes também têm que ter muito restrito o uso desse tipo de coisa. Porque, mais uma vez, o vício num cérebro jovem pode causar marcas irreversíveis. Do mesmo jeito que quanto mais jovem uma criança é exposta ao álcool, maior a chance de ela se tornar um alcoólatra no futuro, crianças expostas muito cedo a esse tipo de loop, esse tipo de vício em redes sociais, pode se tornar adultos que são incapazes de conviver sem essas coisas, ou com sérios problemas de relacionamentos e de interação social. Por isso, gente, é sério, isso não sou eu que estou falando, são diversos pedagogos especialistas no mundo todo. Que você vá na galinha pintadinha, que você vá no Baby Shark, eu não estou ganhando nada, isso aqui não é promoção não, mas não instale essas redes sociais no celular do seu filho. Então é isso, pessoal. Vamos lembrar, nós não estamos aqui jamais para julgar os pais que precisam desse tipo de ferramenta para ajudar a controlar ou manter os seus filhos no seu dia a dia. Somente quem faz uma jornada tripla de cuidar de casa, de crianças e ainda trabalhar em home office ou mesmo fora de casa, que atire a primeira pedra. Mas vamos recapitular? Pelo visto, o uso de telas não vai diminuir a capacidade do seu filho de render na escola, mas o tempo de tela para cada idade é diferente. Todos os especialistas concordam que crianças com menos de 2 anos não deveriam estar sendo expostas a telas, e as com mais que 2 devem ter uma introdução gradativa. A maioria deles falam de 2 horas, mas vamos combinar, 2 horas quase ninguém segue. Então que esse tempo seja diluído ao longo do dia, intercalado com diversas atividades. Principalmente atividades fora de casa, outdoor, com exposição à luz natural. De novo, daquilo que é possível na sua rotina e na sua realidade dentro da sua casa. E se seu filho já vai ter que usar esse tempo para que você possa ter o seu, controle aquilo que ele está assistindo, principalmente tente usar isso como um ócio produtivo. Oferte a ele, ofereça para ele conteúdos mais educativos ou do quais ele possa estar utilizando para aprimorar uma habilidade que ele queira ou que ele goste. Jogos, outras coisas que estimulam o raciocínio, o pensamento lógico, ou até mesmo aplicativos de ensino de línguas ou de outras coisas como música com gamificação. E vamos combinar, gente, os celulares, as telas vieram para ficar. Nós nunca mais seremos os mesmos, para melhor ou para pior. E se eles estão adoecendo a gente, nós como os pais temos que fazer o máximo para evitar que nossos filhos adoeçam primeiro. Eles nasceram num mundo com telas diferente da gente. Cabe a nós proteger eles delas e prepará-los para essa nova realidade. E que a gente consiga achar esse equilíbrio. Criar hoje, na rotina deles, uma relação saudável com as telas pode ser o caminho para que quando eles estiverem mais velhos, eles mantenham essa rotina e possam ser uma geração mais saudável do que a nossa.